Com as nossas referências devidamente posicionadas na viewport do 3D Studio Max, nós iremos começar com a modelagem base do corpo deste tubarão. Para isso, eu vou utilizar a técnica de Box Modeling, que consiste em modelarmos o formato, a estrutura base do tubarão a partir de uma simples caixa, de um box. Para criarmos uma caixa no 3D Studio Max, nós podemos vir aqui, Create, em Geometria e escolhermos a primeira geometria Box. Nessa aba ficam as geometrias simples. Também nós podemos ir no menu Create, Standard Primitives e Box. Eu tenho aqui as minhas referências da vista frontal e lateral. Eu vou na minha viewport, onde eu tenho a vista lateral do meu personagem. Pressionando as teclas F3 e F4, eu consigo modificar a visualização para Wire ou Shaded. Inclusive eu vou mudar aqui de realístico para Shaded, para que ele não fique calculando sombras enquanto eu estiver modelando, o que facilita muito. E também eu vou desativar o Grid, pressionando a tecla G, cada uma das viewports. Eu prefiro modelar assim. Então agora eu vou criar aqui um box na minha vista lateral do tubarão, que tenha mais ou menos o tamanho da estrutura dele. Então eu vou começar aqui deixando um espaço para o focinho dele. Vou arrastar até a parte final da cauda. Agora nós vamos ajustar a largura, para a largura do personagem também. Então eu posso entrar na aba de Modify e alterar os valores aqui até que este box preencha completamente a parte frontal aqui do meu tubarão e dessa forma na parte lateral. Pressionando o atalho Alt X do teclado, eu transformo esse box em transparente. Assim eu consigo ver a imagem de referência que está ao fundo. Eu também posso fazer isso clicando com o botão direito em propriedades do objeto e marcando aqui a opção de ver o outro lado. Ok? Então agora nós temos aqui um box com o segmento 1, 1 e 1. Nós vamos alterar essa quantidade de segmento para que eu já tenha alguns cortes aqui na minha caixa principal. Eu vou modificar aqui para ele mostrar a edge apenas dos objetos selecionados, para que facilite a visualização desta subdivisão que nós vamos fazer. Então eu vou adicionar agora um segmento na horizontal, vou adicionar uns 3 segmentos no comprimento do meu tubarão e vou adicionar também mais um corte aqui no meio, que ele será muito importante para que nós possamos fazer a simetria deste modelo. Nós vamos trabalhar nessa modelagem utilizando muito a simetria, que consiste em eu modelar um lado do personagem e o outro lado automaticamente ir sendo atualizado, pois o nosso mesh vai estar simétrico. Mostrando a ferramenta fica muito mais fácil de entender do que eu falando assim. Bom, muito bem, nós vamos começar aqui na vista frontal, alinhando os vértices para o formato mais arredondado do tubarão. Então eu tenho um quadrado aqui, um box, e agora nós vamos arredondá-lo para esse formato do tubarão. Eu já vou começar aqui utilizando a ferramenta de simetria. Então, em primeiro lugar, nós vamos converter esse box em Edit Poly. Antes, vocês podem olhar aqui na estrutura dele, eu utilizei 2 segmentos na largura, 3 no comprimento e 2 na altura. De acordo com o modelo, se vocês estiverem tentando fazer outro tipo de tubarão, por exemplo um tubarão martelo, esses valores podem variar. O importante aqui não é decorar exatamente o que eu estou fazendo, e sim entender o que eu estou fazendo para que vocês possam levar isso para outros modelos. Então agora eu vou converter esse box em Edit Poly, para que eu possa selecionar os vértices, edges e faces dele e modificar isso manualmente. Então nós vamos adicionar agora o modificador de simetria. Antes disso eu vou centralizar o pivô. Então para isso eu vou entrar aqui na aba de hierarquia, afetar somente o pivô, centralizar o objeto. Clicando aqui, nosso pivô ficará totalmente centralizado em todas as vistas. Então agora eu vou selecionar metade do meu box, como vocês podem ver. Vou deletar essa metade, simplesmente pressionando a tecla Delete, e adicionar um modificador de simetria. De acordo com o modo como você fez esse box, pode alterar os eixos aqui, mas no meu caso o eixo Z
já transforma o meu box em uma perfeita forma simétrica. Agora eu posso voltar aqui em Edit Poly. Eu vou habilitar aqui para ele me mostrar o resultado final com a aplicação da simetria. E agora, ao modificar os vértices de um dos lados, automaticamente o outro lado o acompanha e também é modificado. Então, dessa forma, nós vamos arrastar aqui os vértices para tornar o nosso box mais arredondado aqui, acompanhando o formato do nosso personagem. Então, eu vou alinhar aqui esses vértices. Percebam que eu estou sempre selecionando os vértices arrastando a seleção, pois se eu simplesmente clicar e mover, ele vai manter todos os outros vértices que estão alinhados nessa mesma vista, mas na parte de trás. E se eu passar essa seleção assim, eu pego todos eles, e não apenas o primeiro, como se eu clicar e arrastar. Então, nós temos aqui mais ou menos já o formato base da frente dele. Agora nós vamos ajustar a lateral do tubarão. E antes disso, eu vou mesclar a simetria com o meu Edit Poly. Se eu fizer isso, selecionar uma parte do tubarão e diminuir com a escala, como nós vamos fazer, com o modificador de simetria aplicado, ele irá abrir esse modelo, pois ele vai pegar o centro do meu objeto como verdadeiro, apenas o que está selecionado, e não o centro real dele, que seria nessa linha laranja. Então, nós vamos agora dar um Collapse to aqui na simetria, com o Edit Poly, e ele vai voltar a ser um modelo único, sem ser simétrico. Então, agora, se eu mover um lado apenas do meu modelo, o outro não se ajustará, como se ele tivesse com a simetria aplicada. Porém, dessa forma, eu posso selecionar aqui todos os vértices que eu tenho na lateral do tubarão, diminuir na escala, e não ocorrerá nenhum problema de abrir a minha modelagem, pois eu estou utilizando o centro verdadeiro do meu objeto. Então, nós vamos fazer isso agora com toda a vista lateral aqui do tubarão. Eu vou selecionar todos os vértices e alinhá-los de acordo com a nossa referência. Vou fazer isso aqui com a ponta da cauda. Parte das costas. Eu vou arrastar também essa linha de vértices um pouco para trás. É importante nós levarmos em consideração as nadadeiras dele e alinharmos mais ou menos essas linhas com o início ou o final de cada uma delas. Depois nós iremos criar algumas intermediárias também. E aqui a cabeça do meu tubarão. Então eu movi esse conjunto de vértices para o início da boca aqui. E agora nós faremos mais alguns cortes, aqui já na vista lateral ainda, para que possamos refinar melhor essa estrutura base. Então eu vou selecionar todas as edges. Eu mudei aqui o modo de seleção para edge, vou selecionar todas as edges de cada uma das partes. E clicando em Connect, nós temos aqui uma nova subdivisão. Se você está utilizando outro software, você muito provavelmente ele terá uma ferramenta nesse estilo que você poderá utilizar para fazer mais cortes em seu modelo. Inicialmente eu estou levando em consideração as nadadeiras dele. Então estou levando esses cortes para o início e o fim de cada uma. Então, como vocês podem ver, é um trabalho muito mesmo de movimentação e escala. Então, nós vamos mover as edges, ajustar a escala delas, até que fique bem semelhante ao nosso modelo inicial aqui. Então, eu vou criar mais uma conexão aqui. Agora eu vou criar uma no centro aqui da nadadeira. E mais uma aqui.
É importante que nós tenhamos mais ou menos uma distribuição legal entre esses cortes. Se nós conseguirmos manter a maior parte dos polígonos mais quadrados, ao invés de muito retangulares assim, isso ajudará bastante na hora de aplicarmos o skin do personagem e trará um resultado muito melhor. Então eu vou criar mais algumas conexões aqui a fim apenas de distribuir melhor esses cortes pelo personagem. Criar mais uma aqui. Muito bem. Então agora nós vamos fazer aqui a parte do focinho dele. Eu vou mudar a minha vista, selecionar apenas o ponto do meio aqui do meu mesh e arrastar até a ponta do nariz do tubarão. Muito bem. Agora nós faremos mais algumas subdivisões. Eu vou modificar aqui para a vista frontal. Nós vamos selecionar uma dessas edges laterais. Eu vou clicar aqui no botão Ring e ele irá fazer uma seleção de todas essas edges paralelas. Se você não tiver o botão Ring no seu software, você pode simplesmente selecionar desta forma e, é claro, verificar que não tenha selecionado nada além das edges que você precisa. Então eu vou fazer aqui de uma forma manual e depois eu faço utilizando o botão. Então eu selecionei aqui todo o contorno toda essa sequência de edges e agora eu vou aplicar também um connect, ou no caso de você estar utilizando uma versão, se eu não me engano, a partir da 2012 do 3D Studio Max, você também tem essa opção aqui em Modeling, nessa nova aba aqui do Toggle Ribbon. Nós temos aqui a opção de Flow Connect, que ele vai criar uma conexão também entre as edges, como o botão Connect, mas ela será fluida, ela já vai distribuir o peso das edges e fazer um corte mais arredondado de acordo com o mesh. Então, se eu simplesmente clicar em Connect, nós teremos um corte aqui e ele vai manter exatamente a posição dos polígonos como estava. E se eu clicar aqui em Flow Connect, ele fará o corte e modificará os polígonos para uma forma mais suavizada da malha. Eu vou fazer agora a mesma coisa aqui com a parte de baixo. Ring, Flow Connect. Deixa eu modificar aqui para a vista frontal, para vocês verem melhor. E agora a mesma coisa dos dois lados. Ring, todos esses edges, Flow Connect. E do outro lado também, Flow Connect. Muito bem, agora está bem redondo aqui o nosso tubarão. Nós já temos agora mais polígonos, que vai facilitar também o ajuste do focinho aqui da cabeça do tubarão. Eu já posso separar essa parte aqui para a boca. Então, deixando esses polígonos mais bem alinhados aqui. Também vou trazer estes vértices um pouco mais para trás, para que nós tenhamos uma distribuição melhor do loop aqui de polígonos. E agora podemos fazer alguns ajustes, pequenos ajustes para o alinhamento aqui dos vértices. Eu vou criar também mais dois cortes aqui nessa linha central do meu tubarão, clicando em Flow Connect, para que nós tenhamos um maior arredondamento aqui do focinho dele. Muito bem. Então eu já tenho agora aqui uma pequena base dele, ainda sem as nadadeiras, sem a cauda, apenas uma base do corpo. Como vocês podem ver, foi bem rápido e fácil de criar isso. Para as nadadeiras do tubarão, nós vamos escolher alguns vértices que já estão alinhados com a nossa referência, como por exemplo esses da lateral. Mas antes disso, nós vamos aplicar a simetria novamente. Então eu vou selecionar toda a minha lateral aqui do tubarão. Vamos garantir que tenha selecionado corretamente.
Deletar ela e vamos aplicar o modificador de simetria novamente. No eixo Z. E muito bem. Agora então, com nossos polígonos corretamente selecionados aqui, nós iremos aplicar um insert para criar um novo conjunto de polígonos aqui, e eu vou arrastá-lo um pouco para fora, para criarmos aqui o início da nadadeira. Se o seu software de computação gráfica não tiver essa opção Insert, você pode também aplicar um Extrude, que tem na maioria dos softwares, e depois simplesmente com a ferramenta de escala diminuir o tamanho dos polígonos conforme necessário. Agora eu vou aplicar um Extrude aqui também, na vista frontal. Deixa eu habilitar aqui a simetria. Então eu posso aplicar aqui até a ponta da nadadeira. Nós iremos ajustar a posição desses polígonos e a escala também. Na vista lateral eu consigo fazer um ajuste melhor aqui. Sempre levando em consideração a posição e a escala. E agora aqui na perspectiva, nós faremos alguma subdivisão que ajudará a definir melhor a nadadeira. Eu vou ajustar esses vértices aqui embaixo. E aqui eu vou também afinar um pouco mais. É sempre bom aproveitarmos o momento em que o personagem ou algumas partes dele estão com poucos polígonos para fazermos esses ajustes mais finos. Pois depois que nós temos um personagem muito detalhado, repleto de polígonos, fica mais difícil que façamos esses ajustes mais simples e básicos no modelo. Então eu vou ajustar aqui a grossura da minha nadadeira. E agora, selecionando todas essas edges, nós podemos fazer mais algumas subdivisões. Então eu vou clicar aqui na caixa de configurações do Connect e aplicar umas três subdivisões aqui com a ferramenta Connect. Posso ajustar pouca coisa essas edges para dar um contorno mais correto para as nadadeiras. Muito bem. Agora nós podemos fazer também essas pequenas nadadeiras aqui na parte de trás. Então eu vou fazer com o mesmo procedimento. Eu selecionei os dois polígonos que correspondem ao alinhamento da nadadeira. Com os polígonos selecionados, eu vou aplicar aqui um Insert, arrastar um pouco para fora. E agora nós vamos aplicar um Extrude, que será bem menor do que a nadadeira da frente. Eu posso trazer essa parte do meio um pouco mais para fora, já que essa nadadeira ela é menor e mais pontiaguda. Durante a modelagem é sempre importante o acompanhamento das referências. No caso, como nós estamos modelando um tubarão, que é uma das criaturas que mais tem imagens na internet, então facilita muito a busca por essas referências. E sempre que surgir uma dúvida durante a modelagem de como é determinada parte do tubarão, que às vezes na nossa referência que nós estamos utilizando aqui não consta, basta pesquisar na internet ou já ter todo o seu material de pesquisa preparado do personagem que você está fazendo para que possa consultar facilmente.
Então nós faremos mais alguns ajustes aqui. Esse é um trabalho bem visual também, vai depender muito da visão de cada um, do que ele espera do seu personagem, do que ele quer para o seu personagem. No meu caso aqui, eu estou achando essa nadadeira muito fina. Então eu vou utilizar aqui um Soft Selection para movimentar um grupo maior de vértices de uma forma mais suave ao redor da minha seleção. Eu vou trazer aqui esses um pouco mais para frente para engrossar um pouco mais a minha nadadeira do meu tubarão aqui. Muito bem, agora nós faremos essa nadadeirinha ainda menor aqui. A quantidade dessas nadadeiras varia muito de espécie para espécie de tubarão. Então talvez depende da espécie que vocês estejam fazendo. Se não for a mesma do tutorial, o tubarão pode não ter tantas nadadeiras assim. Desativar o Soft Selection. E agora um pequenino extrude aqui. Muito bem. Agora para a nadadeira dorsal do tubarão, a barbatana dorsal dele e o rabo, nós podemos fazer sem a simetria ativada, já que nós vamos fazer algo que, tudo bem, é simétrico, mas fica bem no centro do modelo. Então eu vou aplicar um Collapse Tool aqui, para mesclar a simetria com o meu Edit Poly e tornar o modelo novamente único. Então eu posso mover uma parte dele que a outra não se moverá junto. Nós faremos assim a barbatana dorsal e a cauda do tubarão. Eu posso alinhar aqui as minhas vistas para facilitar a seleção dos polígonos. E eu vou selecionar esses dois polígonos que já estão mais ou menos posicionados onde será a minha barbatana dorsal. Eu vou aplicar então, da mesma forma que eu fiz as nadadeiras do tubarão, eu vou aplicar um Insert aqui, ajustar o tamanho, mover um pouco para cima e agora me basear na minha referência para ajustar corretamente o formato desta barbatana. Então eu vou aplicar aqui um Extrude até a ponta dela, mover os polígonos para a posição correta, ajustar os vértices para mais ou menos o formato da ponta desta barbatana. E agora eu vou afinar eles com a escala. Vou diminuir também aqui a parte de trás dela, que é mais fina do que a parte da frente. E fazer a mesma coisa com essas edges laterais. Como eu não estou utilizando modificador de simetria, então tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Posso selecionar essas duas edges das laterais aqui da minha vista frontal da barbatana e afastá-las um pouco para dar esse formato mais correto do modelo. Muito bem, agora eu posso criar mais algumas subdivisões aqui na barbatana para ajustar o formato dela.
com o formato da que eu tenho na minha referência. Então, na vista lateral aqui eu vou clicar em Connect, adicionar mais umas 2 ou 3 subdivisões. E agora com os vértices e a ferramenta de mover, eu posso ir ajustando para o formato correto que eu quiser aqui da minha barbatana. Então eu vou reposicionando aqui os meus vértices. É muito importante que procuremos manter uma uniformidade, então essa linha central aqui de vértices é interessante nós distribuirmos elas corretamente, não deixar assim, que isso irá atrapalhar o fluxo da suavização da malha quando nós adicionarmos um modificador de suavização. E poderá acarretar em erros na hora de criarmos o skin ou a animação do personagem. Eu vou selecionar essa linha externa de edges e afastar um pouco para dentro. Tenho que fazer isso dos dois lados. E agora essa do meio eu vou afastar um pouco para fora, criando um corte melhor na malha. E vou ajustar também esses polígonos, esses vértices aqui de cima, que eles ficaram muito para dentro, causando uma forma estranha aqui na ponta da barbatana. Durante a modelagem do seu tubarão, muitos errinhos podem acontecer, assim, de uma parte ficar um pouco estranha e outra não. Então, muitos ajustes diferentes desses que eu estou fazendo às vezes serão necessários. Então, é muito importante que você consiga visualizar o seu modelo, encontrar o que está ficando diferente nele, o que ele tem de errado e fazer esses pequenos ajustes para que a modelagem final traga o resultado esperado. Então eu já tenho aqui agora minha barbatana dorsal, as nadadeiras laterais, e nós iremos partir para a cauda. Nesta ponta aqui do nosso modelo, onde daremos início à cauda, eu vou selecionar todos os vértices, achatar eles um pouco na minha vista de topo aqui. Vou fazer isso de uma forma gradativa também com a linha anterior de vértices, para que eu tenha o formato correto aqui do início da cauda do meu tubarão. Eu vou pressionar as teclas Alt X para deixá-lo transparente. E agora nós traremos essa linha central aqui de vértices até o final da cauda do tubarão. E eu vou distribuindo os outros que sobraram por este caminho. Eu posso reposicioná-los com um certo cuidado. E vamos ver como está aqui na nossa vista de perspectiva. Vou pegar esses vértices centrais, trazer um pouco mais para trás para formar uma ponta mais correta aqui da cauda. E agora eu posso selecionar os polígonos onde eu aplicarei um extrude e ajustarei para que eles formem as partes de cima e de baixo aqui do rabo do personagem. Então agora aqui na vista lateral eu vou aplicar esse extrude e agora nós iremos ajustar a posição e a escala dessas duas pontas para o que desejamos. Vou modificar aqui a seleção para vértice. Vamos movê-los para criar uma ponta mais adequada aqui da cauda.
Faremos o mesmo com a parte de baixo. Muito bem, agora nós vamos criar apenas uma subdivisão aqui, para que nós possamos ajustar um pouco mais o modelo com a referência. E agora nós veremos na vista perspectiva o que precisará ser mais refinado. Então eu estou ainda com a ponta da cauda muito grossa, tanto em cima quanto embaixo. Eu posso selecionar e ajustar aqui a escala delas pela lateral. Vou fazer isso também com esse novo conjunto de vértices criados no meio. E agora nós temos algo mais parecido com a cauda de um tubarão. Eu posso criar um novo conjunto de subdivisões aqui. Então eu vou utilizar a ferramenta Cut para cortar de um vértice até o outro, nesta área onde fiquei com esses polígonos com uma forma muito retangular. Vou fazer isso aqui do outro lado também, já que eu não estou utilizando mais o recurso de simetria. Então, criando esse corte, nós faremos uma distribuição melhor aqui da malha. Agora nós vamos criar mais uma subdivisão aqui com o Connect em cima. Fazemos um pequeno ajuste. Aqui embaixo também. Para que tenhamos uma boa distribuição na quantidade de polígonos aqui. Fazer a mesma coisa com a parte de baixo da cauda. E muito bem. Então nós já estamos aqui com a base do personagem praticamente pronta. Vou dar um hide aqui, voltar a visualização dele normal e vou aplicar um Turbo Smooth apenas para a visualização desta subdivisão. Deixa eu desabilitar aqui a visualização das edges. Então nós temos aqui já a parte base do nosso tubarão pronta. Faltam agora os refinamentos que vão ficar para a próxima aula. E como vocês viram, não é tão demorado e nem tão complicado fazer um tubarão, que é um personagem de certa forma simples, sem partes muito complexas como orelhas ou mãos, que são coisas mais difíceis de se modelar. Na próxima aula nós veremos como detalhar olho, boca, guelras e ajustaremos alguns pontos nessa modelagem que já foi feita.